Muito boa tarde, amigas, amigos, agradecendo na largada aqui da nossa conversa o carinho, o acolhimento que sempre que venho ao Rio Grande do Sul e em eventos da FERGS há quase 15 anos, é algo muito comovente, muito importante. É uma nutrição espiritual que eu sempre que deixo o Rio Grande, depois dessas experiências, me sinto amparado, protegido, iluminado. Muito obrigado pelo convite para estar aqui novamente. Eu quero lembrar que o tema escolhido para que eu hoje falasse foi definido antes de um quadro muito preocupante que nos deixou a todos perplexos, com o coração despedaçado do que houve na bacia do rio Taquariantas, onde vivem aproximadamente 1.400.000 pessoas e o Brasil inteiro sofreu à distância com a dor dos gaúchos diante de um evento climático extremo, mais um, não foi o primeiro, não será o último, concomitantemente essa tragédia, que ainda não se resolveu por completo nesse estado, testemunhamos igualmente perplexos o que está acontecendo agora na área do mundo que concentra o maior estoque de água doce superficial de rio, a Amazônia, que se encontra diante de uma seca sem precedentes na história das medições. E isso no intervalo de poucos meses, num ano que deveria, para quem ainda não percebeu o senso de urgência, deveria ser o alerta final para a necessidade de uma correção de rumo na direção de um mundo de regeneração, onde problemas como esses não voltem a acontecer por nossa irresponsabilidade, omissão, imperícia, leniência. Não temos esse direito, principalmente nós que nos dizemos espíritas. A maior nação espírita do mundo está no país do mundo, campeão mundial de água doce, de floresta tropical úmida, de biodiversidade, de terra fértil, sem precisar destruir uma árvore sequer. E essa coincidência do Espiritismo ter fincado raiz num território tão abençoado por Deus, onde a vida se revela em abundância, o Espiritismo foi codificado por alguém da área da ciência. Não há lugar para o negacionismo, para a mistificação, não há lugar para o achismo ou a superstição quando a gente fala do que está acontecendo com o planeta e a intercorrência de uma crise ambiental e de uma crise climática sem precedentes com o Espiritismo. Para isso estou aqui. E quero começar homenageando um estado do Brasil que é pioneiro e é exemplo na tomada de consciência quando o assunto é meio ambiente. Alguém adivinha qual seja? Rio Grande do Sul. Viva! Eu não vou citar todos os pioneiros e protagonistas de uma história que vem de longe, portanto, me perdoem, vai faltar gente que merece essa distinção, mas eu vou saudar aqui José Lutzenberger, fundador do AGAPAN, da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, em 1971. Eu tinha 6 anos. O Brasil não tinha nem legislação ambiental madura como hoje, não tinha instrumento de licenciamento ambiental como temos hoje, já estava lá Lutz, com um empregão numa indústria química, e que ele chegou em casa, segundo a biografia que li sobre ele, Sinfonia Inacabada, dizendo para a mulher: estamos agora numa situação difícil do ponto de vista financeiro, porque eu pedi demissão. Mas eu não teria coragem de olhar para os meus filhos se não fizesse isso, pois que meu conhecimento estava sendo usado para potencializar e amplificar em escala o uso de agrotóxicos, e eu não tenho nenhum motivo para fazer isso com base naquilo que eu estudei e pesquiso. Ele teve a coragem de ir na contramão. Depois criou a Fundação Gaia. Portanto, deixou um legado luminoso, foi secretário nacional
do meio ambiente, e a credibilidade dele permitiu que a Rio 92 viesse para o Brasil. Muita gente não sabe disso. Viva Lutz, viva Carlos Dairel. Esse desafiou em plena ditadura militares que queriam determinar a execução de uma obra aqui em Porto Alegre, para a qual seria necessário tirar da frente árvores. E o que fez ele e outros colegas estudantes e alguns professores? Subiram nas árvores. Que maluquice! Viva Dairel, porque não se protege meio ambiente sem atitude. Petição online não muda o mundo. O que muda o mundo é ação. Parabéns aos amigos do Núcleo de Ecojornalistas. Em junho de 1990, o primeiro grupo de jornalistas do Brasil que se reuniu para determinar, dentro de uma instituição reconhecida em cartório, trabalhos que pudessem ter mais pertinência, mais visibilidade, denunciando o que hoje se reconhece que é um baita problema, a crise ambiental, aonde se deu o primeiro foco de jornalistas em torno de uma associação que pretendeu divulgar entre profissionais de imprensa e de comunicação a urgência do tema ambiental. Aqui, no Rio Grande do Sul, aqui também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o primeiro curso de jornalismo ambiental do Brasil, da minha amiga professora Ilza Girardi. Aqui foi semeada talvez a primeira iniciativa dentro do movimento espírita em torno da urgência de usarmos as instituições espíritas como propagadoras de uma nova cultura, de uma nova atitude, porque se toda religião, por princípio, protege a vida, se toda doutrina espiritualista, por princípio, protege a vida, porque a vida é sagrada. Nós que acreditamos em Deus, veneramos Deus, exaltamos a figura de Deus, não é possível fazer isso sem reconhecer que a criação, sendo obra de Deus, é a manifestação do sagrado na natureza. A natureza precisa ser protegida. E o Espiritismo tem o que dizer sobre isso. Portanto, quando me convidaram, há quase 15 anos, para lançar num evento, num congresso da Fergs, em Gramado, que é uma cidade muito calórica, se é que me entende. E a gente lançou a primeira versão do livro Espiritismo e Ecologia, quis o destino que vocês me chamassem hoje, quase 15 anos depois, para relançar esse livro numa nova encarnação. A maior parte dos conteúdos é absolutamente inédita. Nós estamos falando de pandemia e espiritismo, estamos falando de ativismo ambiental no movimento espírita, e justamente nesse capítulo aparece a minha última homenagem aos gaúchos, em lugar de destaque, como primeiro de outros exemplos, a Fergs, através do trabalho realizado pelo Saber Ambiental. Quem não sabe o que faz o Saber Ambiental, ou vem fazendo, já há tanto tempo, desde 2010, influenciando os trabalhos de mais de 400 instituições espíritas do Rio Grande do Sul na direção de tudo aquilo que remeta à ética do cuidado, o cuidado com a vida, o cuidado com o que é sagrado. E não só da porta do centro para dentro, mas da porta do centro para fora. Porque o Espiritismo precisa ser luz para a sociedade. A instituição espírita pode inspirar ações fora do movimento. E é isso que o Saber Ambiental faz. Eu estou no lugar certo, num ano difícil, para refletir junto com meus confrades espíritas o senso de urgência em relação a algo novo. Precisamos mudar, e não é pouca coisa. Precisamos mudar muito. O Espiritismo, por definição, é progressista. Por quê? Porque falamos de evolução. Não é possível evoluir sem progredir, sem transformar, sem mudar.
Pobre daquele que chega ao final de uma encarnação, e Deus me livre disso, e dizer, antes do último suspiro, tenho muito orgulho de nunca ter mudado. Esse é um atestado de falência reencarnatória. É um projeto fracassado. Nós reencarnamos no mundo de provas e expiações não por outra razão, mas para mudar de dentro para fora. A gente fala tanto de reforma íntima. O que nos interessa é mudar. A pergunta é, mudar o quê? Tem muita coisa para mudar. A gente fala que fora da caridade não há salvação, é o lema dos espíritas. É o leme seguro. E Kardec exaltava a importância do estudo para fortalecer a fé raciocinada, a fé inabalável, que é capaz de encarar a razão frente a frente em todas as fases, eras, épocas da humanidade. Precisa do estudo para quê? Para fortalecer as fibras. Para quê? Para mudar. O quê? Caridade sintetiza a necessidade da mudança. Normalmente a gente não faz associação da caridade com o tema que eu trouxe hoje, mas a gente precisa encarar uma visão sistêmica da caridade que começa pelo ame-se, ama ao próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Autoestima é a base. Perdoe-se, respeite-se. Nem eu nem você somos santos. A imperfeição faz parte, e não é demérito, não é motivo de vergonha, é motivo de consciência. É o ponto de partida para a mudança, para o ajuste. Ame-se, respeite-se. Ama o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? É aquele que te rodeia. E na era digital, não apenas presencialmente, o que torna o assunto mais complexo. Ama o próximo como a ti mesmo, é aquele que está no teu perímetro, enquanto encarnado, e que está no teu portfólio digital. Quanto mais redes sociais e mais seguidores, palavra perigosa, quanto mais te acompanha ou persegue nas redes sociais, maior a sua responsabilidade em relação ao que você faz ou deixa de fazer. O próximo é amplo. O próximo, semanticamente, tem uma elasticidade que muitos de nós não conseguem perceber. Então, amar ao próximo significa o exercício da caridade através do amor renúncia, do amor sacrifício, do amor doação. Até aí a gente sempre foi e sempre seguiu essa cartilha, ainda que seja difícil no dia a dia, esse afinco em cumpri-la. O que eu queria trazer como elemento de reflexão é o terceiro item que vai além da autoestima e da necessidade de amar o próximo, que é: ame o planeta que te abriga, te acolhe, te protege, te dá de comer, de beber, de respirar. Permite as suas inspirações, permite os seus insights. O planeta mais lindo da galáxia. Esse planeta também depende em grande escala na sua resolução física, química, biológica, climática, do que façamos ou deixemos de fazer, porque Deus delega, Deus terceiriza. Eu encontrei aqui no Congresso, quando cheguei, antes de bater foto com Kardec e Amélie, sensacional, eu encontrei uma senhora que falou assim: porque que bom, tem livros seus, tem um livro nosso aí, meu e do Adeilson, Grito da Terra, meu netinho de 5 anos, estou preparando ele para resolver o que vem por aí. Eu falei: isso não é justo, não faça isso com seu neto, não faça isso com seus filhos. Esse lugar comum de dizer: eu não tenho mais tempo, esses problemas eu não resolverei no meu tempo de vida. Aí olha para o filho, olha para o neto: você que vai resolver. Eu estou emprestando humor, estou fazendo aqui uma dramaticidade, mas esse assunto é sério, porque isso explica, entre outras questões, o elevado índice de automutilação e tentativa de suicídio entre jovens que recebem uma herança que por vezes parece pesada e tóxica demais para algo que eles não percebem. Meu Deus, que mundo é esse?
que estão agora querendo que eu resolva problemas que vêm de longe. Ah, mas eu sou apenas uma vovó. Apenas uma vovó? Mick Jagger tem 80 anos, se apresentando com os Rolling Stones, com um disco novo na praça, é isso? Gil Caetano, nossa, hoje em dia ter 80, 90, gente, com todo o respeito que eu estou chegando, daqui a 3 anos eu estou com 60, não é salvo-conduto, ou não serve de álibi para dizer, eu não tenho mais tempo. Quem está vivo está em missão, acordou de manhã, se beliscou, estou encarnado, se liga na missão. Tem o que fazer sim. Ah, André, mas ainda não consigo compreender por que espiritismo e ecologia cabem numa mesma frase. Ok. Se não foi possível ainda descobrir dentro da doutrina, procura fora. O que o Papa Francesco I, primeiro Papa Francisco da história da Igreja, fez em 2015? Lançou a primeira encíclica da história dessa instituição ambiental, por excelência. Laudato Si, louvado seja, extraído do Cântico das Criaturas, do Francisco de Assis, de 8 séculos atrás. O que resume a encíclica? E eu sugiro que vocês leiam, por favor, sem preconceito. Ah, mas não é espiritismo, pelo amor de Deus. Filosofia espiritualista, para merecer esse crédito, não pode ter preconceito com nenhuma literatura. E você faz a triagem que lhe convier. Vocês não vão perder tempo lendo uma encíclica que traz várias menções às Escrituras e, segundo os vaticanistas, é a encíclica mais fortemente impregnada de ciência da história da Igreja. Eu vou resumir, vou dar spoiler. A encíclica fala do Brasil em vários momentos. Papa Francisco diz: o atual modelo de desenvolvimento não nos convém, porque a um só tempo ele não resolve o problema da exclusão e da miséria, da desigualdade. Isso não é cristão. Concomitantemente, essa encíclica, esse modelo de desenvolvimento, ele depreda, destrói e degrada o meio ambiente, ou seja, as condições que suportam a vida no planeta. Portanto, por uma coisa e por outra, a encíclica diz, precisamos mudar. E é muita coisa, é mudar uma cultura. Nós, espíritas, também deveríamos pensar com muito carinho em mudar. E prestar atenção no que está acontecendo. Eu vou começar falando de animais, porque eu não vou ter tempo para entrar em todos os pormenores da mudança, mas eu tenho tempo suficiente para escolher alguns pontos que me parecem mais, eu diria, interessantes para a proposta desse congresso. Quando a gente fala de pandemia, graças a Deus todos somos sobreviventes e isso nos emociona. E nós temos motivos para celebrar e estarmos aqui agora sem máscara, vacinados e protegidos. Viva a ciência! Quando a gente se depara com o aprendizado da pandemia, porque eu ouvi muito na época espírita dizendo, aparentemente espíritas, dizendo, é castigo de Deus. Aí eu falo, espírita? E haverá de surgir, após a pandemia, vocês se lembram disso? Uma humanidade purificada. Quem é jornalista, eu não estou falando de religião, quem é jornalista precisa ter algum conhecimento da história. Foram várias pandemias. A gente não saiu lá muito bem purificado depois delas. Agora, essa em particular foi aquela em que nosso nível de conhecimento sobre o fenômeno de uma pandemia poderia sim ter determinado uma mudança profunda na maneira de nos protegermos de uma eventual próxima pandemia. Então, não quero usar uma palavra mística que seria purificação, vamos na ciência.
Sim, antes da Covid, já sabemos o que deveria ter sido feito para, se não eliminar o risco, reduzi-lo drasticamente de sermos tão vulneráveis a um micro-organismo que surge de repente e que não encontra em nós a menor resistência do nosso sistema imunológico. Nós não aprendemos a lição, meus amigos. Que bom que passamos pela Covid, mas eu não quero ser pessimista, eu quero ser realista. Definitivamente não estamos livres de uma outra pandemia, e a razão disso é simples, eu vou tentar explicar porque tem relação com os animais. Precisamos mudar algo em relação aos animais. A pandemia nos trouxe essa lição e não corrigimos o rumo. Toda pandemia, por princípio, tem origem em zoonoses, que são doenças transmitidas por animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 200 tipos diferentes de zoonoses que respondem hoje no mundo por 75% das doenças infecciosas emergentes do ser humano. Quais sejam? Isso está no capítulo Espiritismo e Pandemia, que aqui a gente está tentando mudar. E eu estou oferecendo uma cota de contribuição para a gente mudar de verdade. Influenza, gripe espanhola, gripe suína, gripe aviária, AIDS, ebola, tem essa origem comum. Veja, gripe aviária determinou nesse estado, no litoral gaúcho, o aparecimento nos últimos dias de mais de 500 corpos de focas e leões marinhos mortos. Um impacto profundo sobre a biodiversidade. A partir de um micro-organismo, que o princípio é esse. Dependendo da forma como a gente se aproxima de animais silvestres, pela caça, pelo avanço do desmatamento, micro-organismos, vírus, por exemplo, que são endêmicos e só ocorrem nos grotões das florestas, em áreas isoladas por animais silvestres, estabelecem contato conosco quando matamos, manipulamos vísceras, domesticamos, vendemos como proteína animal e por aí vai. Esse vírus, que só causa risco de morte para o animalzinho, ele não tem culpa disso, o vírusinho. Ele, como nós, também evolui. E ele tenta descobrir novas rotas de sobrevivência. Ele vai tentar descobrir um novo hospedeiro. Óbvio, porque ele amplia a chance de sobreviver. No caso, o novo hospedeiro somos nós. E há aí uma questão delicada que é: os pesquisadores dessa área do conhecimento dizem que não é desprezível o risco desse vírus se adaptar a esse novo hospedeiro e, eventualmente, determinar risco para a nossa saúde. É uma nova epidemia. As recomendações, portanto, dos especialistas: melhoria na vigilância da transmissão de patógenos, micro-organismos que podem nos fazer adoecer, de animais para seres humanos. Manejo da vida selvagem e combate ao tráfico de animais. O Brasil é campeão do mundo em tráfico de animal silvestre. Nas redes sociais você vai ver aí gente posando com animais que não deveriam estar por ali, servindo de elemento de engajamento para quem está cometendo esse crime ambiental. Redução do desmatamento. Não aprendemos a lição. O Espiritismo já se movimenta na direção de uma nova ética em relação aos animais. Para quem não conhece, não precisa ter a versão impressa como eu tenho em mãos, existe a versão digitalizada de um opúsculo. O Espiritismo, o movimento espírita gosta de nome difícil. A FEB batizou de opúsculo, e eu, na minha ignorância, fui no dicionário. Eu falei, o que é um opúsculo? É um livro pequeno. Então, neste opúsculo, já há 2 volumes, Em Defesa da Vida Animal, Violência Não. O que é isso, André? Para quem não conhece, a gente vai dar publicidade através desse evento tão importante. O opúsculo traz mais de 200 trechos de mensagens das obras básicas ou escritos de Kardec, ou espíritos como Emmanuel, Joana, André Luiz, referentes a mais de 100 obras espíritas, todas elas versando sobre a necessidade da gente atentar para
o que é o animal e que ética deveríamos construir em relação aos nossos irmãozinhos que transitam num reino abaixo, vamos colocar assim, em alguns sentidos, não todos de nós. Eu vou fazer algumas breves citações do opúsculo. Primeira delas, Emmanuel, pela psicografia de Chico, num livro editado pela FEB, sobre os animais. Aspas. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Deixa eu ver aqui, André Luiz, página 26. Cada um de nós tem um autor preferido, eu vou arriscar. André Luiz, no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. Isso foi dito no livro Perante os Animais, editado pela FEB. Portanto, se tiver centro espírita por aí, abrindo um serviço de fluidoterapia, aplicação de passe magnético em animal, não estranhe. Isso guarda sinergia com o pensamento de autores espirituais que você provavelmente respeita. Eu respeito. Joana, última citação. O que ela diz sobre essa questão? Que é muito importante. 46. Diante das naturais transformações experimentadas na estrutura da Terra e da desnecessidade da ingestão de carnes cruas, de excessos gordurosos animais, de abusos na atividade da máquina física, como consequência de menores exigências emocionais e mentais sobre a mesma, as necessidades se têm transferido mais para o campo das expressões superiores, desse modo, alterando-lhe o mecanismo funcional. Meus amigos, Espiritismo não dita a dieta de ninguém. Cada um come o que quiser. Mas há um determinismo que a doutrina aponta. Todos, inevitavelmente, seremos não demandantes de proteína animal no nosso futuro espiritual, pelo simples motivo que, como disse, tudo evolui, tudo muda, tudo se transforma e na nossa rota evolutiva nossos corpos vão se tornando menos densos, menos materiais, o que determinará a ingestão de alimentação menos grosseira e tóxica, principalmente cadáveres insepultos, que nós ingerimos e que seguem apodrecendo dentro de nós. Ah, André, mas eu adoro carne, nenhum problema, eu vou discutir isso no Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer e defender é o seguinte, fica a proposta, vocês não precisam concordar comigo. Olha, a gente está numa era em que, é sempre bom lembrar, divergir não dá motivo para agredir. Ninguém é o dono da verdade. Fica a dica, hashtag fica a dica. Vai organizar um evento espírita, microevento, macroevento, pense, apenas pense na possibilidade, cogite isso, de não servir 1 grama de proteína animal. Não disponibilize um copinho, um pratinho, um talher, um canudinho de plástico descartável. Ah, André, mas tem gente que vai reclamar. Para quem reclamar, você sugere a leitura do Novo Testamento, quando Jesus falou a parábola da porta estreita. Quem quer aplauso, aprovação, popularidade sempre, não tem vida fácil
no mundo espiritual. Pode ter vida fácil na Terra. No mundo espiritual não vai ter. Estamos falando de uma cultura carnívora, onde quem gosta de carne não quer saber dos bastidores da indústria da proteína animal, porque pressupõe que haja nessa indústria dor, crueldade e sofrimento. E alguns textos da literatura espírita mostram que, se tudo é energia mais ou menos condensada, a carne que nós ingerimos dá carona, se presta a ser veículo de energias que rememoram o período pré-abate, que pode ter alguma sequela, especialmente em encarnados mais sensíveis. Veja, tudo é processo, a evolução não dá saltos. Ninguém, por favor, perca o sono com o que eu estou falando se gostar de carne. Apenas reflita sobre a nossa missão enquanto espírita no mundo: evoluir, mudar, sinalizar rumo e perspectiva. A gente precisa praticar o que acredita. A gente não pode, como disse certa vez um pastor irlandês, um mundo diferente não pode ser construído por pessoas indiferentes. Faz parte da mudança seguir na contramão, ou, se preferir, pela porta estreita. Nossos irmãozinhos merecem essa consideração, e quem passou pela pandemia com animal dentro de casa, animal doméstico, sabe que não é justo dizer: eu sou o dono, eu cuido do meu animalzinho, eles cuidaram de nós. Nossa resiliência psíquica e emocional, em algum grau, se a gente passou por essa experiência, sem sequelas graves de ordem psíquica e emocional, em parte dos casos isso se deve a eles, aos nossos companheiros dos dias mais difíceis. Chico Xavier, inclusive, é outro capítulo do livro, Ecologia na Vida e na Obra de Chico Xavier. Chico Xavier, segundo seus biógrafos, e lá em casa tem 5 biografias diferentes do Chico, 5. E a gente, para tentar entender o recorte da praxis ambientalista de Chico, porque tem. Essa eu não vou dar spoiler, que eu não tenho tempo, mas está aqui. Chico teve 4 ou 5 vira-latas de estimação. E os biógrafos dizem o seguinte: por vezes o vira-latinha entrava lá em Uberaba, sem cerimônia, no meio de uma sessão pública. E alguns mais ortodoxos procuravam enxotar o bichinho. Aqueles que conheciam mais o Chico diziam: faz isso não, que o Chico vai chamar a tua atenção. E Chico chamava: deixa ele entrar. Outros biógrafos dizem: Chico era assediado por encarnados e desencarnados. Pensa nisso, o médium aquele quilate de sensibilidade mediúnica, abordado insistentemente no estado de vigília ou dormindo, desencarnados, encarnados o tempo todo. Os animais representavam na rotina do Chico um momento de trégua, de ruptura com alguma questão que momentaneamente lhe demandava consagração de energia, e o bichinho, na sua espontaneidade, demandava de Chico alguma atenção, e Chico se sentia naquele momento leve. Assim como, não resisto, vou ter que dar mais um spoiler aqui, que está no capítulo, a plantação de rosas no quintal de Chico Xavier, e que quem visitou Chico em Uberaba dizia que por vezes na cozinha tem um dedo de prosa com Chico, e tomava um cafezinho, um copo d'água, o copinho d'água ou o cafezinho tinha o cheiro e o ligeiro sabor dessa essência aromática de rosa. E os espíritos fizeram chegar a Chico a informação. Tem a história de que ele não conseguia matar formiga, gente. Chico não conseguia matar formiga. Nessas horas que eu vejo que eu não sou nada evoluído. Se eu tenho roseral e a formiguinha está chegando, eu, com licença, por favor, deixem a minha rosinha em paz. Uma desencarnação rápida, indolor. Mas Chico não matava formiga. E os espíritos dizem: Chico, as rosas, elas determinam uma proteção.
é um cinturão eletromagnético, a partir exatamente dessas essências manipuladas pelos espíritos de luz. A gente não sabe nada. A natureza, aquilo que a gente chama de natureza ou meio ambiente, aquilo que biólogos ou ecólogos estudam, é uma fração de um conhecimento muito mais sofisticado e complexo que avança na direção do conhecimento espiritual. A literatura espírita está farta de relatos de reuniões de espíritos em missão na Terra, mas espíritos graduados de outra patente, que na hora de dizer, vamos nos reunir junto à crosta, vocês acham que eles escolhiam aonde? O centro da cidade, um lugar onde há conurbação, ruído, tráfego, coisa e tal. Eles escolhem lugares paradisíacos, onde a natureza é exuberante, é colossal na sua beleza, porque tudo isso é irradiação, tudo isso é fluido, tudo isso é vibração. Quando a gente escreveu o livro sobre prevenção do suicídio, que também está disponível aí, Viver é a Melhor Opção, ouvindo especialistas, a gente por vezes delega a um médico, psiquiatra, ou mesmo um psicanalista, um psicólogo, a ajuda, terapêutica, com eventual uso de medicação. O transtorno de humor, que altera a bioquímica do cérebro, claramente vai precisar de ajuda especializada. Mas quando você resolve se ajudar, acelera o processo. E uma das formas de você se ajudar é justamente perceber o quanto a natureza pode fazer por você. Aprecie uma paisagem, escolha um lugar que te inspire, veja como isso te transforma. Aqui em Porto Alegre, no hospital particular, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, virou notícia de um programa que eu fiz, porque eles rasgaram a parede da enfermaria e do CTI para os pacientes, quando abrirem o olhinho, poderem ver a paisagem. E começou a ter estudo da literatura médica dizendo, por alguma razão, olha só, por alguma razão, quem dentro de um hospital não se depara com uma parede branca, azul ou verde, mas se depara com uma paisagem, as árvores, o vento, o pássaro, a nuvem, a chuva, o sol, nós somos egressos disso tudo. Os primeiros seres vivos surgiram nos oceanos primitivos da antiguidade. Águas mornas e salinas. São as mesmas águas mornas e salinas do líquido amniótico das mães. São as mesmas águas mornas e salinas das lágrimas de dor ou de alegria que nós vertemos. Nós, essencialmente, somos natureza. O meio ambiente começa no meio da gente. Quando você vai fazer, se for uma pessoa abastada, você vai encher a boca para dizer, está na hora do meu check-up. A maioria absoluta dos brasileiros, quando muito, diz, tem que fazer um exame de sangue. De uma forma ou de outra, para o pobre ou para o rico, uma informação relevante é o que aparece no teu exame de sangue. E dentre as muitas informações, talvez uma das principais seja, nós somos feitos de terra. Do pó viestes, para o pó voltareis, não é poesia bíblica, é ciência. E a terra aparece no exame de sangue. Os minérios que jazem nas profundezas do solo são transportados pela nossa corrente sanguínea, e o médico do rico ou do pobre haverá de procurar ali informação relevante para ver se a tua taxa de ferro, de sódio, de potássio, de manganês está adequada. Porque se não estiver adequada, você está vulnerável a certos problemas evitáveis. Se a tua alimentação for boa, não precisa de complemento. Mas se você tiver, por exemplo, anemia, toma ferro, no bom sentido. Vai ter que tomar ferro. Meus amigos, alguns incautos dentro do movimento espírita, graças a Deus eles não são maioria, de forma invigilante, me permitam dizer isso, associam o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo agora na Amazônia, o que houve no verão do hemisfério norte, todos os problemas ambientais e climáticos
há algo que eles associam ao Apocalipse. São chegados os tempos. É Deus que quer. Eu confesso, eu tenho muita dificuldade de aderir a essa hipótese. O Espiritismo, na parte 3 do livro dos Espíritos das Leis Morais, lá aparece lei de destruição. Capítulo interessante. Como assim a destruição é lei? Eu sugiro quem tem algum risco de se encantar com as teses apocalípticas, catastrofistas, que certas denominações cristãs conseguem no mercado da fé atrair fiéis, dizendo que ao final do mundo vai acabar. Se liga na missão, informe sobre o que está acontecendo, e tudo isso estaria tendo lugar no mundo de hoje apenas e tão somente porque estão sendo cumpridas as Escrituras. Bom, primeira leitura não linear e literal da Bíblia, haverá de concordar que o Apocalipse não necessariamente significa o fim do mundo físico, mas é o fim do velho mundo, da velha humanidade, é o descortinar de uma nova era. Aliás, em A Gênese, na parte final da Gênese, quando Kardec aborda o que seria essa nova era, o pensamento espírita é absolutamente convergente com isso. Não a leitura linear, superficial, da interpretação do Apocalipse, mas o aparecimento de uma nova humanidade, uma nova ética, o despertar de uma nova forma da gente se relacionar e se respeitar na comunidade dos diferentes, cristãos ou não, espírita ou não. Nós somos a comunidade dos diferentes. E a gente precisa se entender nos pontos básicos do que seria o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão, doar-se para quem precisa. Você não precisa ser cristão para fazer isso. Você não precisa ser espírita para fazer isso. Esse seria o código de convivência da nova humanidade. O cristianismo ajuda, inspira? Ajuda, inspira. O espiritismo, com a fé raciocinada, turbina o entendimento do cristianismo? Para mim não há dúvida. Agora tem tanta gente que não é cristã nem espírita, que eu admiro demais e falo, um dia eu vou ser assim. Esse, quando desencarnar, certamente vai ter uma voltagem melhor do que a minha. E olha que eu estou me esforçando. Bom, o que diz a lei de destruição? A destruição é inexorável, da mesma forma que a evolução é uma lei do universo. Posto que tudo evolui no universo, no microcosmo, no macrocosmo, micro-organismos, planetas, galáxias, seres vivos, tudo evolui. E para evoluir, se dá a destruição das velhas formas. Isso é relativamente simples da gente entender. O universo não é estático, é dinâmico. Tudo se transforma o tempo todo. Quantos corpos nessa encarnação vocês já habitaram? Já pensaram nisso? Eu tenho 57 anos e eu já perdi a conta. Se você pegar o período de gestação, quando eu era um girino, e foi sendo um girino que foi se transformando lentamente no humanoide, se eu contabilizar as fases do meu crescimento dentro da barriga de Dona Márcia, até agora, eu já perdi a conta de quantos corpos. E os corpos que ficaram para trás estão aonde? Foram literalmente pulverizados e destruídos. A cada 7 anos, inclusive, as nossas células se renovam totalmente. Você é um novo ser. Vários seres em cada existência. A lei de destruição é isso. Nós tivemos 5 extinções em massa na história do planeta Terra. 5. Nenhuma dessas 5 ocorreu quando estivemos aqui. Os dinossauros deixaram de existir e várias outras espécies. Nós não estávamos aqui. A natureza tem seus mecanismos de substituição, de reset naquilo que está configurado como biodiversidade, de repente repagina, faz diferente. Nós estamos assinando o atestado de óbito de outras milhões de espécies. A gente também colocou isso no livro. É importante a gente ter a ciência, em respeito a Kardec, que era, portanto, alguém muito, muito afeito à metodologia científica para emprestar credibilidade
a essa nova doutrina. Dados atualizados, minha mulher Cláudia, braço direito e esquerdo do livro, ajudou a apurar esses dados novos. Eu amo a Cláudia, gente. Hoje, mais de 40 mil espécies estão ameaçadas de extinção no planeta, o que corresponde a quase 1/3 de todas as espécies já catalogadas. Então, nós representamos hoje risco para quem? 41% dos anfíbios, 26% dos mamíferos, 13% dos pássaros, 37% dos tubarões e arraias. A maioria absoluta dos tubarões não representa risco para nós. Steven Spielberg vai arder no mármore do inferno verde pelo filme Tubarão, que deu origem a aberrações. Eu nem vejo, eu vejo chamado assim, mega tubarão, tubarão de 3 cabeças que voa. É uma coisa assim, o delírio. Aí as pessoas crescem analfabetas ambientais, onde aparece barbatana, é pedrada e paulada. E aí você fica assim, por que 37% dos tubarões e arraias estão ameaçados? Spielberg, se liga na missão. 33% dos recifes de corais ameaçados, 28% dos crustáceos, 28% dos répteis. A lista é grande. Nós estamos determinando isso. Isso não tem nada a ver com a lei de destruição. Isso tem a ver com a lei de causa e efeito. Nós estamos dizimando espécie sem termos o direito para isso, e é Kardec quem diz, quando fala da nossa relação com os animais, novamente volta a esse ponto, só nos é lícito determinar a morte de um animal por segurança própria ou por necessidade. É o que está no Livro dos Espíritos. Vamos estudar. Será que a gente necessita? Você pode dizer que gosta de proteína, mas você necessita. Essa é uma questão controversa, eu sei que tem médicos que pensam assim e respeito. Mas há controvérsia. Muito bem, o que eu gostaria de lembrar nos minutos finais do meu apontamento? Em primeiro lugar, 2 citações que eu gosto de fazer, porque emprestam muito fundamento e sentido a uma nova ética civilizatória da espécie líder, topo da cadeia evolutiva, feita à imagem e semelhança de Deus, dotada com intelecto superior e que é capaz de promover destruição, depredação e devastação que ameaça a si próprio. É uma coisa inacreditável. O espírita, em uníssono, declara e acertadamente que o suicídio atenta contra as leis de Deus. A gente tem um posicionamento claro contra suicídio. Pela mesma razão, a gente tinha e deve, e isso está acontecendo lento e progressivamente, ter um posicionamento claro contra o ecocídio. Daqui a 2 semanas, na sede federativa de Brasília, a FEB realizará um evento histórico, que é o lançamento oficial da campanha espírita permanente de conscientização ecológica, sensibilizando todas as federativas. Desde 2010, a FERG já sabe o que é isso. Eu acho que eu fui gaúcho numa outra encarnação, não é possível. Se eu continuar falando assim, vai entrar aqui um representante do CTG e vai me botar de bombacha. Aí a coisa fica esquisita. A gente precisa aprender, de uma vez por todas, que agora não é mais uma opção, não é uma alternativa mudar. O que está em jogo é a nossa sobrevivência, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, a nossa longevidade. Jesus é uma figura central no Espiritismo porque é cristão, e muitos de nós têm Jesus porque, dentro do movimento, a gente propaga a informação. Quando estiveres em dúvida sobre como proceder, espelha-se em Jesus, o que ele faria. Eu vou fazer um recorte de Jesus colado com Espiritismo e Ecologia. Vamos pegar o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No primeiro capítulo do livro, quando Emmanuel se detém na narração,
de como se deu o aparecimento do planeta Terra, ali aparece a figura excelsa de Jesus, como grande responsável, já um espírito crístico, perfeito, livre de imperfeições, há quase 5 bilhões de anos atrás, comandando um grupo de espíritos de escola, responsáveis pela carpintaria sideral, dos rudimentos biológicos, físicos e químicos, que resultaram no aparecimento da nossa casa no universo, a composição dos gases da atmosfera, a taxa de salinidade dos oceanos, o combo de fenômenos que ocorrem no solo para determinar a fertilidade desse solo. Não existe milagre, não existe varinha de condão ou mágica. Jesus e essa equipe luminosa conduziu, articulou, respeitando as leis universais, o que seria o aparecimento da nossa linda, maravilhosa, perfeita casa, lar. Ecologia é o estudo da casa. Oikos, casa. Logos, estudo. É a nossa casa. O que você não faz dentro de casa, não faça fora. Na área da educação ambiental é comum a gente ouvir assim, uma situação. Zezinho, dentro de casa, a mãe falando para o filho, joga o lixo lá fora. E o Zezinho, que estudou, fez o cursinho do saber ambiental, leu Adeilson Salles, O Grito da Terra, chegou lá e falou assim, mãe, não existe lá fora. O que está fora está dentro. Se eu poluo a terra e o solo, isso se volta contra mim. Se eu poluo as águas, isso me atinge. Se eu poluo o ar, isso também me alcança. Jesus não planejou um planeta intoxicado, venenoso, hostil para nós. Nós estamos tornando o planeta hostil. A casa está se tornando hostil a nós, não porque Deus quer, ou porque Jesus, como governador da terra, planejou isso. Nós somos parte do problema. Nós precisamos ser parte da solução. Em 1972, na Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência internacional da ONU sobre meio ambiente, Divaldo Pereira Franco psicografou o livro Após a Tempestade, cujo capítulo 3, Poluição e Psicosfera, a veneranda Joana de Ângeles chama Jesus de o sublime ecólogo. O sublime ecólogo. Quem puder, leia esse capítulo. A gente faz aqui a distinção das ideias principais encerradas ali, 1972, há 51 anos atrás. Há 31 anos atrás, a maior conferência da história da ONU sobre meio ambiente teve lugar aonde? No único país do mundo com nome de árvore. Brasil. Aqui. Esse livro foi lançado para marcar essas duas efemérides. Em que ponto estamos? O que falta avançar e de que jeito? Um dos capítulos do livro, a gente pega uma mensagem que foi ditada a Chico Xavier no livro A Estante da Vida. É uma mensagem muito impressionante, que mostra exatamente a situação de um jovem que, já em idade para trabalhar, encontrava-se largado dentro de casa, sem querer consagrar seu tempo e sua energia na direção do aprimoramento intelectual, moral, fazer alguma coisa. Mente vazia, morada do diabo, diz o ditado popular. E a mãe agoniada com esse filho, jovem, sem função, e ali
arredia aos conselhos da mãe, essa progenitora ora com fervor, pedindo ajuda, para que esse filho tomasse ciência da necessidade de, no auge da sua efervescência juvenil, empregar essa energia numa direção que fizesse algum sentido. Obviamente, prece com fervor, feita com coração, não importa o tempo da prece, nem se as palavras são mais ou menos sofisticadas, as palavras mais coloquiais encerram as verdades mais profundas. Essa mãe se comunicou com o plano espiritual mais alto. E na mesma noite da prece, em desdobramento, um emissário do alto vai bater um papo com o rapaz. O rapaz, dormindo em desdobramento, se assusta com a presença daquele ser que diz o seguinte: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua. Aí, relacionando-se também arroz, milho, feijão, trigo, várias raízes e leguminosas. Bebeste 3.000 litros de leite aproximadamente, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros, estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios da tua mãe, os recursos e doações do teu pai, os favores dos teus amigos, as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. E ele fita o rapaz e diz: em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Levindo. Os nomes da literatura espírita são interessantes. Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço espantado passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e, sob forte espanto, acordou. Amanhecera. Levindo escapou da cama, correu até a mãe e exclamou: mãezinha, mãezinha, por favor, arranja-me serviço. Arranja-me serviço. Na noite passada, eu vi a conta da vida. Ontem, ou sexta-feira, não foi ontem, não, ontem foi sexta. Eu sempre abro o Papo das 9, ao acaso, deixando o dedinho escorregar pelo livro de Carlos Torres Pastorino, que, para quem não conhece, foi um padre que virou casaca. Se encantou pelo espiritismo, largou a batina, se tornou um escritor prolífico, um pesquisador responsável da doutrina. Durante alguns anos, numa rádio do Rio de Janeiro, ele dava pílulas de sabedoria. Em 1960, nasce o livrinho Minutos de Sabedoria. Eu abri ao acaso a página 102, sexta-feira ontem, no Papo das 9. Por coincidência, essa página merece encerrar minha fala aqui, depois de tudo o que eu disse, e procurei aqui ser útil, compartilhando essas informações. A terra espera pelo teu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar, desde que nasceu, a água para dessedentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo.
E você? O que é que dá em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. Muito obrigado pela atenção.